Sim. Tivemos recente, Adriano, aqui no Pará, né, um encontro de assistentes sociais promovido pela CASE, né, pela coordenação que eu estou ligada, no caso, e esse material que a gente está apresentando foi um material que eu preparei para esse encontro, né, só adaptamos aqui Sim. para a nossa sala de aula online hoje. E aí eu gosto sempre de fazer essa reflexão inicial sobre as violências e adolescências, né? E aí eu gosto muito de trabalhar com imagem também, e eu trouxe essa imagem, tá? A referência aí embaixo, né? De onde a gente pode encontrá-la. E é um pouco de uma reflexão de um passado não muito distante que nós vivemos na pandemia, né, Adriano? Nós sabemos que a pandemia, ela meio que escancarou a desigualdade que nós vivemos no Brasil, né? E aí tem essa contradição aí nessa imagem, as redes sociais aqui do lado e a rede social aqui, né? Sim. Uma família toda, e aqui está escrito rede social, aqui em casa é outra coisa. E aí fica para a gente refletir, né, Bem sobre emblemático. essa desigualdade. E coloco lá como enunciado violências e adolescências. E eu quero trazer essa reflexão porque nós vivemos, né, em uma sociedade que busca sempre criar paradigmas para que todos sigam, né, aquele mesmo modelo. Até se a gente for pensar, as roupas que a gente veste, né? A gente não manda fazer, que antigamente isso era muito comum, hoje não mais. Você vai lá no shopping e tem a PMG. Tu tem que te encaixar em uma delas. Caso tu estejas fora desse padrão, tu vais ter que buscar uma loja especializada ou qualquer outra forma de você ter acesso, né, a ter também o seu direito, né, de acessar. Então, isso é algo que a gente vive não só nesse sentido que eu coloquei agora, mas de maneira geral, inclusive nas nossas políticas públicas, né, que acabam criando categorias que têm que ser cumpridas, paradigmas e normativas que precisam ser consideradas como totais, né? Como se atendessem a todas as demandas. E a gente sabe que não é dessa forma. Então, a adolescência, ela tem várias características. O adolescente que mora aqui no Pará não é igual ao adolescente que mora aí no Rio de Janeiro, onde o Adriano está. Assim como não é no Ceará e em outro qualquer estado. Cada local tem a sua especificidade. E até ressalta, Adriano, como a gente conversava antes da Sim. live, que nós temos aqui, né, no Pará, no Amazonas, nessa região norte e nordeste, muito forte a questão do fator amazônico, né? Por termos uma região que tem característica bem peculiar. E isso a gente sabe que afeta diretamente nas políticas sociais, né? Para um técnico lá do CRAS, do município aqui próximo, né? Como no Marajó, que muita gente conhece porque já foi divulgado bastante, inclusive, para ele fazer uma visita domiciliar, né? Ou agora uma visita no domicílio, é muito mais complexo, porque ele não vai pegar um carro e vai fazer a visita, ele vai precisar, ou aqui chama rabeta, né, um barco, ele vai ter que ter Sim. outra formatação de trabalho, e a política pública precisa estar alinhada com a necessidade do território, e não o contrário, né? Então, essas especificidades, elas estão justamente apresentando que existem diversos tipos de adolescências. Para além disso, também temos as diversidades, né? Nós temos, no Brasil, uma multiplicidade de diversidade, os pretos, os indígenas, né? Que, inclusive, historicamente, foram os que mais sofreram o impacto desse desenvolvimento e dessa desigualdade, né, que mais foram marginalizados, e aí que entra nós compreendermos hoje o perfil do nosso adolescente, né, do adolescente que entra para cumprir uma medida socioeducativa. Então, eu queria fazer essa reflexão nessa Sim. imagem para nós compreendermos. E quando eu coloco as violências, é também porque está aí enviesado, né? Está aí tudo interligado. Essas adolescências, em especial, essas adolescências que sofreram todo esse tipo de exclusão, elas também sofreram diversos tipos de violência.
que inclusive a partir delas é que se deram os movimentos, né, sociais na luta pelos direitos dessas infâncias e dessas adolescências, e que hoje nós podemos ter algumas políticas públicas que podem atender de fato a esses direitos. Então a gente vai avançando, pode Sim, sim. pular o segundo slide. Eu estou aqui seguindo no meu, porque eu estou no telefone e está um pouquinho maior aqui no computador.